Boa noite, meus enfermeiros. Como vão? Como vão, né? Todo mundo aí, todo mundo bem? Vamos lá começar a nossa aula. Primeiramente, vou começar pedindo um favor. Sei que essa primeira parte da nossa disciplina foi toda em relação a gente pensar um pouco, né, na assistência do profissional de enfermagem em relação ao paciente com transtorno mental. A gente viu um pouquinho da história. E agora a gente vai ver medicamento, né? Então, para a gente poder ver medicamento, para que serve cada indicação, a gente vai fazer um retorno aí na fisiologia. Lembrando que hoje nós teremos o início da apresentação dos seminários e a nossa primeira parte da aula vai ser o conteúdo e a segunda apresentação dos seminários. Tranquilo para todo mundo. Desculpem em relação a questões da internet, tudo, vou sanar do melhor modo possível. Eu sei que como somos 63, 64 do lado de lá e um só do lado de cá, então é melhor que eu seja mais complacente, né? Então, assim, em relação ao que eu devo fazer, eu vou buscar para a gente ver nossa prova, nossos exercícios, eu vou tentar buscar responder as atividades, ter essa devolutiva mais rápida para que vocês possam estudar. Em contrapartida, eu peço que vocês estudem, independente da dificuldade de cada um ou não, vamos lá para a gente se entender. Mais um favor que eu peço para vocês. Os fóruns de discussão, eu estou avaliando também. Né? Então, assim, ele vale a presença, mas um pedacinho da nossa nota vai ser por ele. Então, vamos tentar, na medida do possível, você ler o conteúdo, assistiu a aula, para você ter um pouquinho, sabe? Muitas respostas foram iguais, exatamente iguais. Ou seja, eu acredito que as pessoas colaram e copiaram da internet. Tranquilo, mas eu acredito que seria um pouquinho mais proveitoso para mim, para vocês, se a gente conseguisse sair um pouquinho desse automático e buscasse a gente escrever. Talvez são respostas simples. O que é saúde? Então, para você, o que é saúde? Talvez você não seja limitado ao que a OMS disse, ao que o professor disse, ao que você viu na internet. Você entende, você viu que não é apenas a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental, social. E para você, o que é o bem-estar físico, mental e social? Então, vamos partir para as nossas respostas, vamos buscar a nossa própria resposta. Tranquilo? Então, vamos iniciar aqui, a gente vai fazer uma pequena revisão de anatomia, fisiologia do funcionamento cerebral. Nossa segunda parte da aula vai ser a apresentação do trabalho, mas a continuidade disso aqui é falar sobre neurotransmissores e neuromoduladores. Então, a gente vai falar do fisiológico, do normal, né? Vamos colocar esse normal entre aspas, porque a gente vai falar sobre o paciente, a gente vai estar olhando esse paciente com transtorno mental ou transtorno de comportamento com um olhar mais humano. Então, a gente falar que é normal talvez soa um pouco pejorativo. Vamos falar o seguinte, o que é fisiológico, o que é funcional e o que está fora desse fisiológico. A gente vai entender, certo? Então, vamos lá falar sobre o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central, Johnson? Vamos lá. É a nossa unidade morfológica e funcional do sistema nervoso. Possui capacidade de gerar e conduzir impulsos ao longo de seus prolongamentos. Né? Então, a gente vai falar aí sobre os neurônios, sobre os prolongamentos desse neurônio, a divisão do sistema nervoso, né? A função de cada parte. Essa parte sensitiva a gente vai trabalhar um pouco mais, uma vez que a gente vai falar sobre neurotransmissores. Né? Então, se a gente vai falar sobre o funcionamento, sobre essa parte cognitiva, de comportamento, a gente vai falar muito de neurotransmissores. Incapaz de se reproduzir, então uma célula extremamente especializada, logo não faz mitose, logo qualquer dano que a gente possa causar ao sistema nervoso central, às células do sistema nervoso como um todo, a gente não vai ter regeneração dessa célula, a gente já está muito ciente disso. Tranquilo? Então, o paciente que a gente falou lá, que desenvolve transtornos mentais, né, usuário de drogas, esse paciente, ele teve lesão de muitas células nervosas. Então, algumas né, capacidades podem ser diminuídas em relação à parte cognitiva, à parte de memória, a parte de controlar, né, de controle motor, de controle de sua personalidade. A gente vai falar isso sobre o ego, né? Então, a gente vai ter essa dificuldade ou essa degradação em relação ao paciente usuário de drogas, certo? Dependência quanto à relação da concentração de oxigênio, a gente vai entender a necessidade
do sistema nervoso central em oxigênio. A gente falou em outras disciplinas sobre a importância do aporte de oxigênio, do aporte energético, uma vez que sem oxigênio, sem nutrientes, a célula pode chegar à apoptose, pode chegar à necrose e morte. E se a morte é uma célula que não se regenera, a gente tem um dano permanente, certo? E a composição aí dessas células. Então, vamos lá de função novamente. Então, o sistema nervoso central controla todas as atividades do corpo, como percepção do mundo exterior, movimento dos ossos, funcionamento do organismo, permite o seu pensar, lembrar, ter sensações. Então, tudo isso aí relacionado à percepção do mundo, de pensar, de lembrar e ter sensações, nós vamos falar muito sobre esses desvios do que é fisiológico. Então, o que é fisiológico, Johnson? É a pessoa pensar assim, ter essa capacidade de resposta, de conseguir absorver uma informação e ter uma resposta a essa informação. Então, muitas vezes a gente vai ter o desvio desse fisiológico. Então, a resposta do paciente com um transtorno mental vai ser diferente, né? Com algum transtorno de comportamento vai ser diferente também, né? Então, vamos aí trabalhar. Então, para anatomia, vocês estão feras, né? Terminaram de ver isso aqui recente, fizeram anatomia, fizeram fisiologia, então isso aqui para vocês é mamão com açúcar, né? Então, para o sistema nervoso central, né, só voltar aqui, o sistema nervoso, vamos dividir ele em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, a gente vai ter o encéfalo, né, o crânio, e dentro, né, vamos ter mais uma divisão. O cérebro, que é dividido em telencéfalo e encéfalo, o tronco encefálico, dividido em mesencéfalo, ponto e bulbo, e nós teremos o cerebelo mais embaixo, tranquilo? E nós teremos também como componente do sistema nervoso central a medula espinhal, o canal vertebral. A gente vai ter esses dois componentes principais, tranquilo? No sistema nervoso periférico, a gente vai ter os nervos e os gânglios, terminações nervosas. Lembrando que esses neurônios vão iniciar tudo no sistema nervoso central e vão se ramificar no sistema nervoso periférico. Simples, tranquilo, facinho para a gente relembrar. Quem não lembrou, quem não lembrava, lembrou agora, certo? E a gente vai falar muito sobre isso. Eu acho importante a gente fazer essa revisão, até para a gente poder ter alguns links no trabalho de vocês, né? A gente vai falar sobre neurotransmissores, neuromoduladores, vocês vão falar sobre esquizofrenia, sobre transtornos mentais, então a gente vai fazer alguns links, algumas pontes em relação ao conteúdo desse conteúdo com o conteúdo de vocês. Os nervos podem ser cranianos, né, a partir do encéfalo, sensitivos, motores e viscerais, e nervos espinhais, partidos da medula em direção à periferia, né? E vamos para frente, meus enfermeiros. Está aqui todos os nervos, né? Nós temos os nervos cranianos, os nervos cervicais, né? Na coluna, divisão. Cérebro, tronco cerebral, medula espinhal está aqui. Os nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacrais, nervo radial, mediano, cubital, nervo femoral, enfim. Aqui é só para a gente ter uma lembrança e vamos lá para a questão da função, que a gente vai falar sobre neurotransmissores, então a gente explica a função, onde está esse neurotransmissor e o que ele faz, né? Então, estou tomando um medicamento antidepressivo, como que esse antidepressivo age? É um modulador de humor, então como que esse modulador de humor faz, certo? Então, vamos entender aí cada pedacinho. Então, função do sistema nervoso, função integradora. Coordenação das funções de vários órgãos, exemplo, elevação da PA, aumento da filtração glomerular, diminuição da frequência respiratória. Então, tudo isso também é uma função integrada do sistema nervoso como um todo. Vamos entender que nós teremos, em relação à pressão arterial, por exemplo, baroreceptores. Esses receptores conseguem, né, verificar oscilações na pressão, mandar sinais para o sistema nervoso central. Lembra que a gente já falou de sistema nervoso central em outra disciplina? A gente consegue controlar, por exemplo, o volume de água, né, no plasma, lá trabalhando com as suprarrenais, trabalhando na angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, onde eu tenho o controle hídrico, minha pressão está elevada, os teus baroreceptores mandaram informação no sistema nervoso central, né?
E mandarão informações também para as nossas suprarrenais, para os rins, onde a gente vai controlar essa filtração. A gente vai ter controle também do hormônio antidiurético, onde a gente pode aumentar a diurese, né, aumentar a quantidade de urina. Se eu aumento essa quantidade de urina, eu estou tirando essa água também do plasma. Então, se eu retiro essa água, eu diminuo o volume sanguíneo. Se eu diminuo o volume sanguíneo, por consequente, eu tenho alteração, diminuição na pressão arterial. Certo? Só para a gente fazer um link aí de como que é o sistema nervoso central trabalha de forma integrada. Função sensorial, sensações gerais e especiais. Então, nós temos terminações nervosas, a gente vai ter nervos sensitivos que mandarão informações para o sistema nervoso central. A partir daí, a gente vai ter neurotransmissores, a gente vai ter resposta a essas sensações, ok? Função motora, contrações musculares, voluntária e involuntária, isso aí a gente sabe de cós salteado, musculatura esquelética, musculatura voluntária, musculatura cardíaca, nós temos como musculatura involuntária, né? Você não consegue parar o seu coração, então a gente tem todo esse controle aí também. Função adaptativa, adaptação ao meio ambiente, sudorese, calafrio, né? Então, assim, você consegue manter a homeostase partindo também do sistema nervoso central. Essa questão da sudorese para poder controlar a temperatura corporal, tudo isso vai envolver sinais químicos, neurotransmissores, vão envolver hormônios também, que a gente já falou sobre isso, certo? Então, nós temos essa divisão do sistema nervoso central, então a gente vai ficar fera agora só para a gente ter uma lembrança dele aí, né? A divisão anatômica e a divisão funcional. Então, anatomicamente, a gente está dividindo aí em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Funcionalmente, né, questão de função, nós temos o sistema nervoso visceral e o sistema nervoso somático, sensitivo, né? Então, vamos lá entender um pouquinho lá. Então, dentro do sistema nervoso somático, a gente vai ter a parte aferente, sensitiva, né? Esteroreceptores, né? Serão esses receptores que vão captar essas informações do meio externo, né, para enviar essas informações. E nós temos aí as fibras eferentes, as fibras motoras, músculo esquelético, por exemplo. Vou dar uma pausinha aqui, vamos falar um pouquinho dessa questão das fibras eferentes. O sistema nervoso somático corresponde à parte do sistema nervoso que controla a musculatura esquelética, responsável pela locomoção e outros movimentos voluntários. Assim como as respostas ao ambiente externo podem ser controladas conscientemente, né? Então, você teve uma sensação e você consegue voluntariamente ter o controle, ter uma resposta para essa sensação. O sistema nervoso somático é dividido em duas partes. A aferente, a gente já falou, sensitivo, que leva as informações ao sistema nervoso central, e eferente motor, que traz as respostas voluntárias aos órgãos efetores, né? Então, você tem uma parte que vai mandar informação para o sistema nervoso central e outra que vai mandar a informação para o órgão efetor, né? Então, se a gente teve uma resposta do meio externo, manda para o cérebro vai mandar uma informação para o órgão efetor, que vai ter a reação, né, frente, por exemplo, ao calor, né? Então, você vai ter ereção do pelo, né, do folículo piloso, então você teve uma sensação de frio, então você teve uma informação, foi para o sistema nervoso central, ele veio aqui, o músculo, a musculatura, tudo veio e deixou você com até os pelos arrepiados do braço, por exemplo. Então, a gente teve uma resposta do meio ambiente, foi para o sistema nervoso central e agora a gente teve uma resposta de um órgão efetor. Vamos voltar aqui. Então, o sistema nervoso visceral, eferente sensitivo, né, os vísceros são receptores que estão aí nas vísceras, e eferente motor, músculo liso, cardíaco e glândulas, ou seja, onde vai ter a ação, onde vai ter o órgão efetor. Então, vamos lá. Então, funções do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso somático, aferente sensitivo, esteroreceptores, a gente acabou de falar, né? E o eferente motor, músculo esquelético, por exemplo. Então, você teve alguma percepção do meio exterior, né, esteroreceptores, a gente vai ter a inervação eferente, onde vai ter o movimento, onde vai ter a execução do movimento, da ação relacionada com essa sensação. E isso, vamos dividir um pouquinho mais a classificação dos receptores sensoriais.
Então, a gente falou sobre os esteroreceptores, os visceroreceptores, e a gente vai falar também sobre os enteroreceptores, que são a mesma coisa dos visceroreceptores, né? Então, por exemplo, os esteroreceptores são relacionados a estímulos externos, né? Então, luz, som, temperatura. Então, eles são, os esteroreceptores, a parte aferente, né? Que confere. Então, eu percebi no meio externo, depois de percebido no meio externo, eu mando informação e a gente vai ter uma resposta eferente, uma resposta motora. Exemplo no músculo esquelético, né? Então a gente mandou e a resposta. E a gente tem a mesma sensação nos interoreceptores ou visceroreceptores, sensações que a gente vai perceber nessas inervações que estão nas vísceras, por exemplo, sede, fome. Você diminui, por exemplo, o volume de água, né? Seu corpo precisa de mais água, então você vai sentir sede, diminui a concentração de nutrientes, você vai ter fome, então eles vão mandar informações para o sistema nervoso central e você vai ter uma resposta. Então, próprios receptores seriam a nossa questão lá no sistema límbico, a gente sentir a nossa posição do indivíduo no espaço, movimento, tensão, estiramento muscular, sensação de equilíbrio também. Mas vamos lá para frente, para a gente terminar aqui os esteroreceptores. Eles se localizam na superfície externa do corpo, onde são ativados por agentes externos, como calor, frio, tato, pressão, luz e som. E mandarão informação do sistema nervoso central e a resposta será uma resposta eferente motora. Ok? Então, no sistema visceral, a gente teria, né, os visceroreceptores ou os interoreceptores, né, receptores internos. Então, aferente, quem que vai sentir, quem que vai captar a informação, né? Os nervos eferentes estarem nos visceroreceptores e o eferente, quem vai fazer a ação, músculo liso, cardíaco, glândula, sistema nervoso autônomo, né? Então, os interoreceptores localizam-se nas vísceras e nos vasos, dão origem a diversas formas de sensações viscerais, como fome, sede, o prazer sexual, dor visceral, certo? Então, nós temos esses receptores e a gente tem a forma aferente, que é a forma de sentir, e a forma eferente, que é a resposta, certo? Do sistema nervoso central. Então, quando você sente alguma coisa, então, do meio externo, do meio interno, né, você vai ter uma resposta. Então, ação e reação, exatamente isso. Então, a gente vai dividir, aprofundar aqui um pouquinho mais no sistema nervoso central. Aprofundar não, porque isso aqui é revisão, né? Todo mundo aí já está fera. Stephanie, a galera aí, Danilo, todo mundo fera. Clebiana, fera nisso aqui também, vocês vão me dar aula, né? Isso aqui para todo mundo aí é já a fichinha. Então, vamos dividir novamente aquela divisão que a gente fez lá do sistema nervoso central. Então, o cérebro, né? Vai estar dividido aí em telencéfalo, a parte vermelha, diencéfalo, verdinho. O tronco encefálico vai estar aí mesencéfalo, mais escurinho, ponte, aqui, e o bulbo de azul. E o cerebelo, aqui na parte de como direi minha avó, essa parte mais encarnada, né? Mais vermelho, esse vermelho mais fechado. Então, qual a função de cada um? Se cair no exercício aí, vocês respondem com tranquilidade. Então, vamos lá. O cérebro, né? Telencéfalo, o maior espaço do cérebro humano, recebe todos os sinais que vêm do corpo. O córtex cerebral divide em occipital, parietal. Eu tenho aqui uma divisãozinha. Cadê? Ah, não, eu tinha feito uma divisãozinha aqui. Então, está aqui ele se dividido em lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Mas já a gente chega lá. Isso aqui, como é só revisão, dá para a gente ir tranquilamente, todo mundo é fera nisso aqui. Tem esse telencéfalo dividido em córtex, né? Occipital, parietal, frontal, temporal e lobo da ínsula. Nós teremos a mesma divisão que a gente tem divisão do crânio, né? Occipital, parietal, frontal e temporal. O diencéfalo, ele é formado por vários núcleos, compreende o tálamo e o hipotálamo. Acima do tálamo fica a glândula pineal e o epitálamo. A gente sabe que esse cara aqui controla os hormônios, que vão controlar a produção, que vai controlar o nosso metabolismo como um todo, né? Então, o mesencéfalo está aqui, importante para o desenvolvimento ocular, o controle postural, subconsciente, coordenação das informações referentes ao estado de contração dos músculos, postura corporal.
O bulbo, aqui embaixo, centro de controle de funções vitais, exemplo, batida do coração, respiração. Cérebro, cerebelo, monitora o ajuste funcional do córtex cerebral. Ponte, contém grande quantidade de neurônios que transmite as informações. Tranquilo, é um resumo aqui do que a gente já tinha visto em outras disciplinas, só para a gente poder se localizar. A gente vai falar sobre alguns neurotransmissores, então a gente vai se localizar. E, repetindo aqui o sistema nervoso central, e vamos para frente. Então, o sistema nervoso central, podemos afirmar que está constituído por estruturas que se localizam no esqueleto axial, né? Coluna vertebral e crânio, todo mundo sabe disso aí, onde é o esqueleto axial e onde é o esqueleto apendicular. Esqueleto axial, esqueleto apendicular, né? Que são os nossos membros, enfim. Então, o sistema nervoso central, a gente já tinha falado isso antes. Antes, ele é localizado aí, né? No crânio e na coluna vertebral. Pronto, esqueleto axial. E é dividido em duas partes, a medula espinhal e o encéfalo. Né? Pronto, tranquilo. Se perguntar isso em alguma atividade, no nosso fórum de discussão, vocês estão feras e sabem isso aí fácil, fácil. Então, o sistema nervoso periférico. Então, a gente já deixou lá, agora a gente vem para o periférico. O sistema nervoso periférico compreende os nervos cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. Então, o sistema nervoso somático, né? Relaciona o indivíduo com o meio externo, compreende fibras sensitivas aferentes, né, que vai sentir, a gente já tinha falado isso aí, esteroreceptores e motoras eferentes, né, que vai fazer ação, músculo estriado esquelético, por exemplo. O sistema nervoso visceral relaciona o indivíduo com o meio interno, né, compreendendo fibras sensitivas aferentes, que vai sentir, e eferentes, que vão executar. Músculo liso, gânglio, o sistema nervoso visceral está relacionado com o sistema nervoso autônomo, ok? Ou involuntário, que pode ser simpático ou parasimpático. Tranquilo, calmo. Então, a gente tem o sistema nervoso somático, meio externo. Né? Então, a gente vai ter essas sensações do meio externo. Aferente, onde a gente vai sentir essas terminações nervosas, essas fibras, e vão ter informações motoras, né? Relacionadas principalmente ao músculo estriado esquelético. O sistema nervoso visceral está relacionado ao meio interno, às nossas percepções do nosso corpo. A gente vai ter terminações sensitivas aferentes, que vão sentir, né? Como a gente já falou, sede, fome, e motoras eferentes, que vão executar alguma ação mediante esse estímulo, certo? E dividindo aí o sistema nervoso autônomo, né? A gente vai ter ele em simpático e parasimpático. E a gente já vai ver esse serviço agora. Só para a gente trabalhar ainda um pouquinho lá no sistema nervoso central, já que a gente vai entender que os dendritos, né, o terminal de recepção, as conexões, principalmente, né, de sinapse, tudo vai acontecer principalmente no sistema nervoso central e a gente vai ter um prolongamento desses neurônios na periferia, no esqueleto apendicular e também nos membros. Né? Então, a gente vai ter essas fibras que a gente acabou de falar, aferentes, que vão sentir aí os esteroreceptores, que vão sentir essas percepções, sensações do meio ambiente e devolver essa informação, certo? Aqui não precisa falar nada, porque eu sei que vocês já vão ter isso aqui de pós-salteado, aqui é um neurônio. Então, a gente tem aqui o corpo celular, né? Bonitão, pensar, o corpo celular é esse compridinho aqui, não. Ou cadê a canetinha para a gente riscar? Para a gente, se não lembrava, nunca mais vão esquecer. Vamos de rosa mesmo. E a canetinha. Então, tá aqui o corpo celular, certo? A gente tem aqui os dendritos, terminal de recepção. Esse dendrito aqui vai se comunicar com o terminal do axônio, né, terminal de transmissão. A fenda sináptica ou sinapse vai acontecer aqui, essa chegada de informação do neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. A gente vai ter uma imagenzinha bonitinha aqui. E aqui a gente tem o axônio, né? O axônio, né, que é esse prolongamento aqui, ele vai ser coberto por a bainha de mielina, e ela é formada como se fossem pequenos gomos. Esses gomos, entre um gominho e outro aqui, a gente tem um nódo de Ravier. O impulso nervoso, a propagação desse impulso nervoso vai ser sempre do corpo para a terminação do axônio, terminal de transmissão. Né? Então, do corpo celular, via axônio, terminal do axônio.
Tranquilo. E a bainha de mielina, como é um impulso elétrico, ela serve como um isolante elétrico, para que esse impulso seja linear. Algumas doenças que a gente pode citar aí, de demência, ou, por exemplo, Alzheimer, você tem um desgaste dessa bainha de mielina. Se eu tenho um desgaste dessa bainha de mielina, logo esse impulso nervoso, esse impulso elétrico, impulso nervoso, ele pode ter dificuldade em transmissão. O processo de envelhecimento, né, quando a pessoa vai em envelhecimento, ela tem a tendência de afinar essa bainha de mielina. Por isso a importância das pessoas falando sobre a ingestão de ômega 3, ômega 6, ômega 9, para compor, pelo menos para retardar esse processo de degradação da bainha de mielina, né? Então, naturalmente, a gente já vai ter esse envelhecimento celular, mas só para vocês ficarem, para a gente lembrar isso aí. Mas vamos lá. E vamos que vamos. Opa. Então, vamos lá, só para a gente ter aqui. Então, o material vai estar disponível no Live para vocês. O Danilo, a Stephanie ou a Juliana vai disponibilizar esse material, vou mandar no grupo que tem a gente, para vocês acompanharem também, né, o material. Então, vamos lá. Corpo celular, está aqui bonitão, ficam localizados dentro da substância cinzenta, contém núcleo citoplasma com as organelas. O citoplasma do corpo celular recebe o nome de pericárdio, né? Dendritos, tá aqui os dendritos, bonitinhos, os cabelinhos aqui do neurônio, especializados em receber os estímulos, traduzi-los em alterações do potencial de ação. Vou falar disso também. O axônio, filamento único, maior que dendritos, conduz o impulso a partir do corpo, recoberto pela bainha de mielina, terminal axonal, local de contato. Então, vamos de novo riscar aqui, meus enfermeiros. Cadê? Vamos riscar aqui. Risca de vermelho. Então, o terminal axonal aqui vai ter junção com o corpo celular e os dendritos do outro neurônio. Lembrando que o impulso nervoso sempre vai ter esse sentido do corpo celular para o terminal do axônio. O sentido sempre vai ser esse. Ok? Então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E vamos para frente para a gente terminar aqui. Então, a gente vai ter os tipos de neurônio, mas eu não vou entrar muito nessa questão, né? Porque vai ter os tipos, mas vamos passar. Fica aí para vocês aprenderem. Então, nós vamos ter alguns... aqui é a morfologia, tipos de neurônio em relação à sua forma. Aqui eu vou falar sobre a função de cada um. Aqui é importante para nós. Então, nós vamos ter neurônios motores, controlam órgãos efetores, glândula, músculo liso e estriados, certo? Sensoriais, recebem estímulos do organismo ou do ambiente, né? As nossas fibras aferentes, a gente não estava falando lá dos esteroreceptores, dos intrarreceptores, essas fibras aferentes que aferem, né? Que medem, mensuram essa resposta, tem a sensação, esse processo de sensação, são nossas fibras sensoriais, né? Que vão ter a sensação para que a gente tenha uma resposta, manda para o sistema nervoso central e tem a resposta. Tranquilo? Recebe estímulos do organismo ou do ambiente. E do organismo aqui a gente tem os intrarreceptores, os visceroreceptores, ou do ambiente, a gente tem os esteroreceptores. Tranquilo. Interneurônios, estabelece conexão entre outros neurônios, formando circuitos complexos. Então, tá aí os tipos de neurônios. Motores sensoriais e interneurônio, conexão entre neurônio e neurônio. Tranquilo, calmo, facinho, mamão com açúcar. Certo? Então, a sinapse, né? Falei para vocês, a gente vai falar de novo de sinapse, a gente vai falar de novo de neurotransmissor, mas aqui é só uma revisão. Então, sinapse é a região compreendida entre o axônio de um neurônio com o dendrito de outro neurônio, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso. Então, aqui nós temos a sinapse. Cadê o pincelzinho rosa? Aqui mais grossinho. Vamos lá. Então, a sinapse é essa zona aqui. Está aqui a sinapse. Então, está aqui a sinapse. Então, sinapse, né, é compreendida entre o axônio de um neurônio com os dendritos terminais do outro neurônio. É a sinapse, ou fenda sináptica, ou zona sináptica, enfim, é sinapse, certo? Onde a gente vai ter a passagem do impulso nervoso. Então, está aqui. Aqui, de novo, era só para falar a direção do impulso. Eu já tenho falado para vocês e
vou só falar novamente. Então, vai ser sempre do corpo, né, do axônio, do corpo celular, passando pelo axônio e até as terminações, o terminal do axônio final. Então, o pulso nervoso sempre vai acontecer nessa direção. Tranquilo? Então, nós vamos ter aqui as terminações ou comunicações interneurais, que é interneuronais, entre neurônio e neurônio, neuromuscular, que é o neurônio e a placa motora, né, lá no músculo, e neuroglandulares, entre o neurônio e a célula glandular. Tranquilo e calmo também. Então, essas conexões, essas junções podem ser entre os neurônios, entre o neurônio, né, e a placa motora, para fazer um movimento lá no músculo, e neuroglandulares, onde a gente tem a terminação nervosa inervando uma célula glandular. Tranquilo? Também não dá para errar mais aqui. Então, só para a gente repetir aí, a sinapse, região de conexão sem contato entre dois neurônios, axônio de um e o dendrito terminal do outro, certo? Transmissão do impulso dá para a liberação de substâncias químicas. Exemplo, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, são os neurotransmissores. Nossa aula, a partir de agora, a gente vai falar sobre muitos neurotransmissores e neuromoduladores. Fichinha para nós também. A extremidade axônica dilatada, citoplasma contém as bolsas, né? As bolsas. Um negócio que eu não consigo aumentar. Bolsas ou vesículas fundem-se à membrana, liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Então vamos lá, ver se eu consigo exemplificar um pouquinho melhor isso aí. Dentro, né, desse terminal axonal, né, do neurônio pré-sináptico, antes da sináptica, antes do local de comunicação, dentro dele vão ter vesículas. Essas vesículas contêm os neurotransmissores. Então, produziu essas vesículas, então essas vesículas têm os neurotransmissores dentro dela, ela vai se fundir com a membrana, né, e liberar esse neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor vai ter receptores no neurônio pós-sináptico, fazendo com que tenha um impulso nervoso, fazendo com que tenha uma comunicação, nesse caso, tem uma comunicação química, né? Então, eu tenho neurotransmissão, comunicação química. Então, vai ter uma modulação nesse neurônio, vai ter uma resposta, vai ter uma atividade aqui. Após a absorção, né, desse neurônio, desse neurotransmissor, nós teremos também a absorção desse neurotransmissor. Então, o que não foi utilizado por esse neurônio, ele consegue ser absorvido no neurônio pré-sináptico. E a gente consegue ter essa absorção. A gente vai falar um pouquinho mais desse processo mais à frente, mas vale a pena aí a gente entender a partir de agora. Então, tem aqui a terminal do axônio, a gente tem aqui, né, os dois neurônios, duas células nervosas se comunicando. Aí que nós temos as vesículas, a fusão dessas vesículas na membrana, a liberação desse neurotransmissor, aqui na setinha aqui, cadê a canetinha rosa? Então, a gente tem aqui a liberação desse neurotransmissor. Esse neurotransmissor chega nos receptores, certo? Aí faz a ação dele. O que sobrar aqui vai ser recaptado para o neurônio. Tranquilo, simples e fácil. Professor, não entendi muito. A gente vai entender ao longo da disciplina, porque a gente vai falar muito disso agora. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, sinapse neuronal, vesícula sináptica contém neurotransmissores. Neuronal, porque é entre neurônio e neurônio. Essa imagem aqui está até bonitinha, está vendo aqui a junção. Essa partezinha aqui, né, claro que é bem didático para a gente olhar aqui, é chamada de fenda sináptica ou sinapse. Né? Essa sinapse, então você está vendo aqui que tem os neurotransmissores, as vesículas dentro deles vão se fundir na membrana e liberar esse neurotransmissor. Então, vamos para frente, meus enfermeiros, para a gente entender. Então, a gente tinha falado lá de junção neuronal, né? Neurônio e neurônio, agora a gente vai fazer aqui de neurônio e músculo na placa motora. Então, a gente vai ter aqui exatamente o seguinte: a junção neuromuscular, neurônio motor, tá aqui o neurônio, que ele saiu lá do sistema nervoso, vai chegar na periferia, em cima do músculo, né? E a gente vai ter aqui a fibra muscular, terceirinho aqui. Então, aqui eu vou liberar também neurotransmissores, eu vou ter
é o potencial de ação. Eu vou ter ação a essa informação passada da fibra nervosa para da fibra nervosa para a fibra muscular. Tranquilo? Simples assim, para efetuar a atividade muscular. Então, vamos lá para a gente terminar aqui o nosso tempo de aula. Então, vamos lá. Cérebro, parte mais desenvolvida do encéfalo, relacionada com pensamento, memória, fala, inteligência, sentidos, emoções. O hemisfério direito do cérebro, criatividade, habilidades artísticas. O hemisfério esquerdo, aquela mais calculista, né? Partes analíticas, habilidades analíticas, calculistas, habilidades matemáticas, é o hemisfério esquerdo. Então, o cérebro, né, vai ser novamente falando, dividido em telencéfalo, córtex cerebral, massa cinzenta externa, né, e o diencéfalo, que é a parte interna, tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, todos relacionados com o terceiro ventrículo. Pessoal, por que eu estou repetindo aqui? Como é uma revisão, eu estou só repetindo para a gente chegar no neurotransmissor, todo mundo fera. Então, a gente já falou do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, a gente vai dar um reforço aqui para a gente finalizar. Tranquilo? Então, mas aqui acho que vocês já estão fera aqui, já nesse aqui. Eu pensei que eu não tinha repetido, não, mas eu já tinha falado disso aqui. Mas vamos lá. Então, a gente falou de função de cada um, agora a gente vai só terminar porque a gente vai falar sobre alguns acidentes, sobre a questão da produção ou não de alguns neurotransmissores. Então, vamos falar um pouquinho aqui das meninges. Então, já falamos aí do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, a gente vai falar agora sobre as meninges. Então, para que a gente entenda um pouquinho, o nosso cérebro, né, ele é extremamente importante. Logo, ele está protegido por uma camada muito espessa, né? Então, a gente tem o nosso crânio, a caixa craniana, que vai proteger o nosso cérebro. E essa proteção é conferida além, né, do crânio por 3 camadas, chamadas meninges, a dura mater, a aracnóide e a pia mater. Então, tá aí as nossas meninges. Lembrando que aqui a gente vai ter um dos líquidos mais preciosos, né, mais puros que a gente tem dentro do nosso corpo, é o líquido, né, que é esse líquido que vai estar aí entre as meninges. Então, proteção do cérebro, a gente vai ter o crânio, as meninges, que estão dura mater, aracnóide e pia mater, e o líquido, né, dura mater, aracnóide e pia mater. Então, a dura mater é a meninge mais superficial, espessa e resistente, contendo nervos e vasos, formada por 2 folhetos, um externo e um interno. O externo adere intimamente aos ossos do crânio. Em virtude da aderência da dura mater aos ossos do crânio, não existe no crânio um espaço epidural como na medula, né? O espacinho que a gente vai falar já já. Na aracnóide, a membrana muito delgada, justaposta à dura mater, né, bem juntinha, da qual se separa por um espaço virtual, o espaço subdural, contendo o líquido. Né? Então, esse líquido aqui, que muitas vezes pode ser funcionado, né, para verificação de meningite, para se tem alguma infecção aqui, porque se tiver infecção aqui, o cara está com o pé na cova, né? Só para a gente lembrar aqui, meus enfermeiros. A aracnóide separa-se da pia mater pelo espaço subaracnóide, que contém líquor também. Então, a gente tem entre a dura mater e a aracnóide espaço subdural. Entre a aracnóide e a pia mater, a gente tem um espaço subaracnóide. Havendo uma grande comunicação entre os espaços subaracnóide, do encéfalo e da medula. A pia mater, né, a camada mais próxima ao cérebro, é a mais interna das meninges, aderindo intimamente à superfície do encéfalo e da medula. Tranquilo? Então, dos espaços da meninge, por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente tem punções de medula, a gente tem punções do líquido, é só para a gente ter um link. O Johnson falou isso para mim lá na saúde mental. Outro professor falou comigo lá na fisiologia. É só para a gente ter esses links, para a gente lembrar. Mas a gente não vai utilizar isso aqui na disciplina, não. Então, espaços entre as meninges. Entre a coluna e o crânio e dura mater, a gente tem um espaço epidural e extradural. Entre a dura mater e a aracnóide, a gente tem um espaço subdural. Entre a aracnóide e a pia mater, a gente tem o espaço subaracnóide. E o líquido é o líquido fluido aquoso e incolor, que ocupa o espaço subaracnóide e as cavidades ventriculares,
função primordial de proteção mecânica do sistema nervoso central, né? E lembrando que é o líquido mais puro que a gente vai ter no nosso organismo. Se tiver presença de bactéria no líquido, essa pessoa já tem algum comprometimento muito, muito sério, certo? Tu fala bacteriano, alguma coisa assim. Então, vamos aqui para a nossa parte final. Então, medula espinhal faz parte do sistema nervoso periférico, liga o encéfalo aos nervos espinhais. Não, desculpa. A medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, de onde vai partir muito das terminações nervosas para o sistema nervoso periférico. Ok? Consertado aí, vamos para frente. Liga o encéfalo aos nervos espinhais, relaciona com os atos reflexos, arco reflexo, né? Então, você teve a percepção aferente e a eferente. Então, a medula espinhal está muito ligada a isso. Respostas rápidas, sem participação do encéfalo. Recepção de estímulos. Só voltar aqui, baixar aqui. De estímulos sensitivos e retransmissão de impulsos nervosos. As intumescências da medula correspondem às áreas que fazem conexão grossas a raízes nervosas. Nós vamos ter 3 tipos de intumescência. A intumescência cervical, a intumescência lombar e a equina, que formam um complexo braquial, os lóbulos sacral destinados à inervação dos nervos superiores e inferiores. Quando vocês estiverem falando sobre questão motor e tudo, acredito que para disciplinas mais para frente, isso aqui seria mais importante. Mas é só para a gente ter noção. Dos nervos espinhais são os filamentos radiculares que se unem para formar. A raiz dos nervos espinhais se une para formar os nervos espinhais. Então, só para a gente entender, nós vamos ter aí o sistema nervoso central sendo formado pelo crânio, né? Cérebro, encéfalo, companhia aí, e a medula espinhal. E deles vão partir os nervos para a periferia, de onde vai originar o sistema nervoso periférico, né? Onde vai ter aí os nervos aferentes, que serão sensitivos e tudo, a gente vai partir dele. Então, esses vários tipos de axônios vão se juntar e vão formar os nervos, certo? Então, se imagina como se fossem vários fios, né, que vão inervar todo o seu corpo, né, dando sensibilidade às terminações nervosas, e esse feixe de nervo, de axônios aí, que vai formar os nossos nervos. Tranquilo, tranquilo, meus enfermeiros. Então, espero não ter sido muito rápido ou com muita informação. A gente está aí para tirar as nossas dúvidas, certo? Então, só para a gente terminar aqui, então, o sistema nervoso periférico, constituído de nervos e gânglios, nervos, feixes de fibras nervosas envoltas por tecido conjuntivo, podem ser cranianos ou medulares, então, logo, eles partem do sistema nervoso central, e os gânglios são aglomerados de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, para quem tinha dúvida aí, resposta aí. Então, os nervos cranianos são 12 pares de nervos que fazem conexão com o encéfalo. Então, os nervos olfatórios, né? Puramente sensitivo e ligado à olfação, como o nome indica, iniciando-se em terminações nervosas situadas na mucosa nasal. O nervo óptico é sensitivo, né, de percepção. O óculo motor, troclear e abducente inervam os músculos que movimentam os olhos. O nervo trigêmeo sensitivo, sensibilidade somática, tem quase toda a cabeça, sensibilidade somática de quase toda a cabeça e mastigação. O facial, glossofaríngeo e o nervo vago, relacionados às vísceras, a sensibilidade gustativa, além de inervar glândulas, a musculatura lisa e esquelética. Tranquilo? Então, só para a gente voltar de novo, a gente vai ter os nervos aferentes, que serão sensitivos, tanto extra, né? Os nervos que estão para sentir as sensações extra do seu corpo, geralmente nós terminamos na parte externa, e nós temos os nervos viscerais, teremos esses nervos aferentes, serão sensitivos aí para fome, sede e outras sensações. Então, os nervos, quanto ao sentido do impulso nervoso, nós teremos os nervos sensoriais aferentes, de sentir, né? Contém apenas fibras sensoriais, impulso do órgão receptor para o sistema nervoso central, lembrando que eferente é a ação, né? Então, se é a ação, ele parte do sistema nervoso central para o órgão efetor. Nervos motores eferentes, contém apenas fibras motoras, impulso do sistema nervoso central para o órgão efetuador. E nervos mistos, contém fibras motoras sensoriais, impulso nervoso do sistema nervoso central,
desde a sensibilidade para a ação motora também, para a efetividade. Tranquilo? Então, sistema nervoso. Que a gente não tinha falado sobre o sistema nervoso eferente, sobre o simpático e parasimpático. A gente citou mais um pouquinho antes. Então, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre ele para a gente entender quando vocês falarem, sistema nervoso simpático, um sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso periférico, nós temos aí o sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. O simpático, nervos que partem das regiões torácica e lombar, principal neurotransmissor, adrenalina e noradrenalina, então se eu perguntar para vocês, todo mundo vai saber. E o parasimpático, nervos que partem da região do encéfalo e medula final, lá na região sacral. Principal neurotransmissor, acetilcolina, então sistema nervoso autônomo, parasimpático. Lembrou do sistema nervoso parasimpático, acetilcolina. Lembrou do sistema nervoso autônomo simpático, adrenalina e noradrenalina. Tranquilo? Calma, a gente vai montar. Acredito que não esteja tão rápido, porque a gente vai ter mais um momento aí para a gente conversar sobre eles. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, divisão funcional do sistema nervoso periférico. A gente vai ter o somático, sistema nervoso formado pelos músculos esqueléticos, resposta voluntária, e o autônomo, sistema nervoso periférico, formado pelo músculo liso, cardíaco, sistema endócrino, resposta involuntária. E a gente vai ter essa resposta parasimpática e simpática, certo? Simpática, adrenalina, noradrenalina, parasimpático, acetilcolina. Johnson, o que são esses bichos? De comer acetilcolina, adrenalina e noradrenalina são neurotransmissores, que será a continuidade dessa nossa aula, certo? Então, sistema simpático, estimulações que mobilizam energia, situação de estresse. Parasimpático, estimula principalmente atividades relaxantes. A gente vai ver isso aí mais à frente, certo? Então, está aqui a inervação do parasimpático e do simpático. Então, sistema simpático, dilata a pupila, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, certo? Feedback positivo aqui, relaxa a bexiga, promove a ejaculação. No parasimpático, contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, está aqui, viu? Estimula a atividade do estômago e pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, promove a ereção, certo? Então, a gente vai ter aqui e de onde que parte cada inervação. Tranquilo, tranquilo, meus enfermeiros, aqui para a gente finalizar, a gente teria só para recapitular aí essa questão do aferente e do eferente, certo? O aferente é o estímulo que a gente vai sentir na periferia, ou dentro de alguma víscera, e a gente vai mandar essa resposta para o sistema nervoso central e ela vai retornar em forma de alguma ação, certo? Então, nossa atividade, nossa aula hoje é até aqui, a gente vai ter um segundo tempo. Nós teremos a apresentação dos seminários, eu queria muito que vocês lessem esse material, se tivesse alguma dúvida, alguma coisa, a gente pudesse contribuir aí. Johnson, eu não entendi tal parte, eu não entendi parasimpático, eu não entendi simpático, eu não entendi adrenalina, noradrenalina, não atendi acetilcolina, porque a gente já vai para um segundo momento, onde a gente vai falar sobre esses neurotransmissores. Tranquilo? Então, assim, muito, muito obrigado. Peço a participação de todos no seminário. Quem puder participar, mesmo que seja de outro grupo, quem puder contribuir com alguma experiência, com alguma vivência, tranquilo? Então, vamos que vamos, meus enfermeiros, e até já na nossa apresentação.